Todo es nuevo en mí, has hecho algo hermoso en mi Señor. Todo es nuevo en mí, has hecho algo hermoso en mi Señor. Todo es nuevo en mí, has hecho algo hermoso en mi Señor. Todo es nuevo en mí, has hecho algo hermoso en mi Señor. Todo es nuevo en mí, has hecho algo hermoso en mi Señor. Aleluia. Vamos descer à casa do oleiro. Quem crê que Ele está presente aqui, glorifique o seu nome. Oh, aleluia. Oh, Deus, não há como descrever tua grandeza e teu poder, não há outro igual a ti. Sim, quando desço reconheço que foi pago um alto preço por mim. Eu vou descer a casa do oleiro e o meu Senhor irá me refazer. Eu vou descer pra glória e honra dele. Eu vou descer pra Deus aparecer. Aleluia, aleluia, aleluia. Junto comigo, igreja. Deus, não há como descrever tua grandeza e teu poder, não há outro igual a ti. Sim, quando desço reconheço que foi pago um alto preço por mim. Eu vou descer a casa do oleiro e o meu Senhor irá me refazer. Eu vou descer pra glória e honra dele. Eu vou descer pra Deus aparecer. Eu vou descer a casa do oleiro e o meu Senhor irá. Eu vou descer pra glória e honra dele. Eu vou descer pra Deus aparecer. Dê glória. Eu te dou glória.
dou glória a todo sempre. Amém. Aleluia. Eu te dou glória. Eu te dou glória. Eu te dou glória para todo sempre. Amém. Oh Senhor, oh Senhor, aleluia, oh aleluia, aleluia. Amém, amados? Lendo juntos, Isaías 54, 2 e 3, diz assim a palavra do Senhor: amplia o lugar da tua tenda, e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Amém? Os amados podem sentar-se. Amados, o nosso Deus é um Deus que tem prazer em que o seu povo seja abençoado. Eu quero que você possa ter certeza disso. Deus se alegra em abençoar você. Quantos creem nessa porção? Às vezes nós não compreendemos, e às vezes até ficamos um pouco tímidos, não tomamos consciência das promessas tremendas que Deus tem para as nossas vidas. Às vezes, amados, essa timidez, e a palavra de Deus diz que o reino de Deus não é para os tímidos. Essa timidez impede que nós creiamos e venhamos, amados, a desfrutar do melhor que Deus tem para as nossas vidas. Quando Deus traz, amados, essa palavra através do profeta Isaías, Ele traz essa palavra em duas etapas, 2 tempos de ações diferenciadas. Um tempo em que essas ações dependem do agir do homem. Quando ele diz: amplia o lugar da tua tenda, as cortinas das tuas habitações se estendam, alonga as tuas cordas, firma bem as tuas estacas. Esse é o tempo do agir do homem. Esse é o tempo em que nós temos que considerar como tempo de semeadura. O tempo em que nós começamos a preparar a terra do nosso coração, especialmente a terra do nosso coração, para que nós possamos empreender essa semeadura bendita, e essas sementes, essas 4 atitudes que são recomendadas por Deus. E Deus traz ainda uma recomendação entre elas, dizendo assim: não o impeças, porque somente você tem poder para impedir que a palavra de Deus, as promessas de Deus se cumpram na sua vida. O inimigo não tem poder para impedir a sua vitória. Você crê nisso? Glorifique a Deus. As circunstâncias adversas não têm poder para impedir a sua vitória. Não tem poder para impedir o alargamento de fronteiras. Não tem poder para impedir que as cordas sejam alongadas, as estacas sejam firmadas, as cortinas se estendam. Mas quando eu e você esfriamos na fé, negligenciamos a obediência, deixamos de perseverar, nós acabamos criando obstáculos ao nosso próprio caminhar, à busca que é necessária que seja empreendida para que alcancemos as promessas. Às vezes, amados, temos conhecimento das promessas, mas não temos atitudes recomendadas, aguardadas por Deus, para que possamos efetivamente realizar o plantio. E por consequência, não havendo plantio, não haverá colheita.
A outra parte, está no versículo 3, desculpa. Deus diz assim: porque transbordarás a mão direita e a esquerda. Mais importante ainda, e a tua posteridade possuirá as nações. Amados, Deus diz que se nós empreendermos essas 4 atitudes, fizermos essa semeadura bendita, Ele diz, e aí é a parte que compete a Ele. A ação de semear compete ao homem. O milagre da multiplicação das sementes está no poder de Deus. Deus diz assim: se você fizer isso, se você ampliar o lugar da tua habitação, da tua tenda, tua casa, teu trabalho, os teus negócios, confiando-os a Deus, colocando-os na mão do Deus Todo-Poderoso, se você estender as cortinas da tua habitação, e sobre isso entenda, Deus quer abençoar a sua casa, você crê nisso? Deus quer abençoar o trabalho das suas mãos, você crê nisso? Deus quer abençoar a sua posteridade, você crê nisso? Deus quer ampliar as suas fronteiras, Deus quer alargar o território, quer que você conquiste novos territórios. Estou falando materialmente. Deus quer que você prospere, você crê nisso? Mas Deus quer que a privacidade tenha lugar na sua casa. Deus quer que as cortinas sejam estendidas, para que haja privacidade. Amados, não interessa para os seus vizinhos, não interessa para as demais vidas, o que Deus está fazendo na sua casa, eles vão perceber. Você não precisa mostrar, você não precisa lançar, amados, às vezes de forma tão assintosa, expor de forma tão aberta a sua vida, a sua casa, aquilo que Deus tem feito. Porque quanto mais você expuser, quanto mais você demonstrar, ainda antes que você esteja solidamente firmado, ainda antes que as promessas sejam totalmente concluídas, realizadas, cumpridas por Deus, quanto mais você abrir as janelas e recolher as cortinas, mais você será alvo dos invejosos, mais você será alvo da fúria do inimigo. E se você não estiver preparado para receber as porções transbordantes, amados, esses levantes poderão te entristecer, poderão te nocautear, espiritualmente falando. E se você espiritualmente não estiver firmado nesta palavra bendita, na palavra do Deus Altíssimo, não adianta você declarar, se você não empreender as ações e fizer tudo aquilo que Deus espera que você faça, para que Ele possa cumprir a parte dEle. Estender as cortinas significa o seguinte: jamais mostre, especialmente aqueles que não vão se alegrar contigo, que vão apenas desejar, não ter igual a você, mas ter aquilo que você tem. Jamais mostre para eles o que Deus está fazendo. Se for necessário Deus mostrar, Deus mostra. Houve um rei que mostrou ao inimigo toda a sua casa de armas, todo o seu tesouro. O inimigo chegou sorrateiramente, como embaixador da Babilônia, visitou o rei de Israel, e esse rei, querendo mostrar poderio, querendo mostrar força, querendo mostrar riqueza, querendo mostrar que ele tinha abundância, convidou esse embaixador, entre aspas, para visitar todo o palácio, e foi mostrando tudo aquilo que havia sido guardado e preparado para um eventual ataque de um inimigo. E Deus disse para ele através do profeta: você recebeu o embaixador em sua casa? Ele falou: recebi. E o que você fez? Ele falou: mostrei tudo para ele. Coisa alguma há no meu reino, coisa alguma há no meu palácio que eu não tenha mostrado. E Deus disse assim: pois bem, tudo aquilo que você mostrou, sem antes buscar a minha direção, um dia será levado pelo inimigo. Passaram-se alguns anos, e Jerusalém, e o povo de Israel, foi dominado pelo rei da Babilônia, e todos os utensílios, todas as armas, toda a riqueza foi levado lá por Nabucodonosor.
Então, que as cortinas sejam estendidas. Deus, amados, Ele quer que nós glorifiquemos a Ele, agradeçamos a Ele, como já foi dito hoje aqui, por tudo que Ele tem preparado para as nossas vidas. Mas expor as nossas vidas, não estou falando para você se enclausurar, estou falando que você não precisa ficar expondo aquilo que não deve ser exposto. Mantenha as cortinas estendidas, porque a prosperidade, ela é dirigida por Deus para a sua casa, para a sua vida, para a sua família, e para aqueles que Deus quiser que sejam abençoados por você e pelos seus. Quando nós alongamos as cordas, isso define fronteiras territoriais, e firmar as estacas significa a tua vida, os teus projetos estejam firmados sobre a rocha eterna que é a palavra de Deus. Então Deus poderá derramar sobre as nossas vidas essas promessas do transbordar, e Deus poderá abençoar a nossa posteridade. Amados, Deus tem dito na sua palavra que Ele abençoará até a 1000ª geração daqueles que o servem, daqueles que o temem, guardando o Senhor, amados, o Senhor guardando os nossos descendentes, para que eles possam caminhar em vitória, permanecer em vitória. Deus não quer que nós tenhamos apenas uma única colheita, Deus quer que nós vivamos de colheitas sucessivas, abundantes e transbordantes. Quantos querem essa porção? Mas o Senhor, Ele, nessas atitudes, Ele espera que nós tenhamos, em primeiro lugar, a preocupação, ainda antes de realizar o plantio, de preparar a terra do coração. Amados, o Senhor falou muito conosco sobre remover a terra dos corações. Mas quando nós vamos preparar uma terra para um plantio, quem já trabalhou com lavoura, quem já acompanhou o plantio, sabe que nenhum agricultor sábio, consciente, prudente, lança a semente na terra da forma como está. Essa terra, primeiro, ela é sujeita à passagem de uma grade, que a gente chama de gradagem pesada. E essa gradagem, ela vem para remover aquilo, né, que se estabelece na superfície da terra, e que nós aprendemos, amados, cria uma camada que impermeabiliza a terra para que a água não penetre. Quando nós começamos a remover essa terra, nós percebemos alguns torrões. Quem já viu aqui os torrões, né, em terra? Assim, você vai fazer qualquer movimento na terra e vê torrões. Quem já viu torrões de terra? Quem já viu? Os construtores, né, mas você percebe muito isso. Esses torrões, eles são crostas que são criadas em nossos corações. Essas crostas são tão firmemente solidificadas, que sabe o que acontece? Às vezes nós estamos recebendo a palavra, e a palavra não penetra, porque nosso coração está impermeável. Nós precisamos remover esses torrões, precisamos dissolver esses torrões. Amados, se um coração estiver endurecido, esse coração não está preparado para receber da parte de Deus as porções que Ele tem para essa vida, para essa casa. Por torrões, entenda, por exemplo, falta de perdão, incapacidade de compreender, incapacidade, amados, de entender que o orgulho, a soberba, a presunção, a vaidade, ou dizer que já se sabe, que é o primeiro obstáculo a se aprender. Se eu creio que já sei, eu me fecho ao aprendizado. Esses torrões, amados, da raiz de amargura, torrões da angústia, torrões da tristeza, eles precisam ser dissolvidos dos nossos corações. Torrões da falta de relacionamento. Amados, existem casamentos cujo solo está cheio de torrões, terra impermeável, endurecida, que impede que esse casamento receba da parte de Deus as bênçãos que Deus tem para esse casamento. Existem famílias cujo solo é quase um solo petrificado, pedregoso. Nós precisamos permitir, amados,
que a própria palavra, ela venha e comece a remover e dissolver os torrões do nosso coração. Ainda antes que recebamos ali uma aragem leve, niveladora, para que ocorra o plantio. O que eu sei que Deus opera é fazer, amados, que os nossos torrões sejam dissolvidos. E eu quero dizer, todos nós temos torrões nos nossos corações. Todos nós temos ali algumas situações, algumas particularidades, algumas peculiaridades que são próprias de cada um, que criam torrões e que impedem que a terra seja totalmente preparada. Então nós criamos como que alguns bolsões na nossa vida espiritual, na nossa vida familiar, na nossa vida conjugal, na nossa vida empresarial, na nossa vida profissional. Áreas da nossa vida são abençoadas, mas a plenitude da nossa vida não é abençoada. Nós precisamos preparar a terra dos corações, para que essa semente que será lançada, essas atitudes sejam verdadeiramente empreendidas, e esse coração possa receber essa semente seja regada pela própria água da palavra, e ela cresça, germine, frutifique, possuindo a nossa mente. Porque se a palavra permanecer apenas no coração, um dia ela vai morrer. Mas se ela possuir a mente, ela nunca mais será esquecida. Porque o que determina as nossas ações é o comando da nossa mente. Nós não podemos ter um coração semelhante ao de Deus, mas a palavra de Deus diz que nós podemos ter a mente de Cristo. Amados, ter a mente de Cristo significa caminhar segundo a palavra, significa amar aqueles que são tão difíceis de serem amados, caminhar com aqueles que são tão difíceis de se caminhar, perdoar aqueles que são tão difíceis de serem perdoados. E eu estou falando da igreja, estou falando do povo de Deus. Não se preocupe com o que as pessoas do mundo estarão pensando das suas atitudes. Se as suas atitudes estiverem em concordância, harmonizadas com a expectativa de Deus, tenha certeza, Deus operará em seu favor. Deus o ajudará a remover os torrões, a dissolver os torrões, a preparar a terra do coração e a possuir a sua mente com o poder da palavra de Deus. Deus quer que nós plantemos para que possamos colher a porção transbordante. E depois do plantio, nós temos, amados, que ter o cuidado de cuidar da lavoura. Cuidar da lavoura é não temer as circunstâncias adversas. A palavra de Deus diz que há tempo de plantar e há tempo de colher. Nós gostaríamos que o plantio fosse feito hoje e a colheita ocorresse quando? Amanhã. Só que Deus tem o tempo. O tempo é estabelecido por Ele. Então esse tempo entre o plantio e a colheita é o tempo em que Deus prova os nossos corações. Deus observa as nossas atitudes, a nossa conduta, para ver se nós permanecemos com alegria, para ver se nós perseveramos, se nós permanecemos em obediência, se nós cremos nas promessas, se nós não murmuramos. Murmuração mata a semente. Frieza espiritual mata a semente. Amados, deixar de receber a água da palavra impede que a semente germine e frutifique. Amados, quando Deus estabelece e traz através do profeta Isaías essa palavra, dizendo assim: se você cumprir essas 4 atitudes que são do homem, eu farei a minha parte e vocês terão o transbordar. Amados, o transbordar é uma porção gloriosa, mas muitos de nós não recebemos essa porção, muitos de nós nem chegamos a colher sementes que foram lançadas na terra, porque a nossa vida nesse período entre o plantio e a colheita, a nossa vida muda de direção. Nós nos esfriamos. Nós tivemos aqui já testemunhos, amados, de vidas que declararam: eu estava sobre a rocha, mas estava estagnado, estacionado. Crente não pode ficar estacionado. Nós não podemos ficar estacionados porque, amados, a bênção está no caminhar. Ou Jesus não teria dito para mim e para você: eu sou o caminho. Crente parado, amados,
ele deixa de receber as porções que Deus tem para a vida dele. E verdadeiramente, como já foi dito também, nós precisamos aprender, amados, que o tempo que deixamos de ter um relacionamento pessoal com Deus, o tempo em que deixamos de desfrutar das oportunidades que Deus nos concede, seja de louvarmos a Deus, seja de estarmos num culto de estudo, seja de estarmos na escola bíblica dominical, seja de estarmos ouvindo a palavra num culto de louvor e adoração, no culto da família, seja de buscarmos, meditarmos na palavra de Deus. Amados, esta palavra está à disposição, é a maior fonte de bênçãos, de vitória, de saúde, de prosperidade deixada por Deus para mim e para você. Todo o tempo que nós negligenciamos em relação ao relacionamento com Deus, ao contato com Deus, e quando eu falo com Deus, estou falando a palavra de Deus, a casa de Deus, a vontade de Deus e a presença de Deus. Todas as vezes que nós negligenciamos, nós estamos deixando de aproveitar a oportunidade que muitos queriam ter vivido e não puderam. Um dia Jesus disse para os discípulos: todos os que vieram antes de vocês desejaram viver o que vocês estão vivendo, mas não puderam. Tanto não puderam, amados, que eles esperaram a salvação, foram fiéis a Deus, permaneceram na presença de Deus, mas não puderam ter um relacionamento pessoal com Deus, porque o Filho de Deus ainda não havia sido entregue, ainda não havia sido ofertado em sacrifício pelos meus pecados, pelos seus pecados. E eles só puderam contemplar a glória de Deus, a presença de Jesus, porque Jesus é a glória de Deus. Quando Jesus, depois de morto, ressuscitou, e diz a palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, que quando Jesus ressuscita, todos os santos, aqueles que haviam crido na promessa, aqueles que haviam esperado Jesus, aqueles que morreram com a expectativa de encontrá-lo, de viver a salvação e a vida eterna, eles ressuscitaram juntamente com Cristo. E tinham que esperar, porque o único que conhecia o caminho da vitória, da vida eterna, era o próprio Jesus. Jesus disse assim: só conhece o caminho quem andou por ele, só sabe o caminho do céu quem veio do céu. Por isso, após ressuscitar, diz a palavra, que ele inaugurou o novo e vivo caminho, e os santos puderam subir com ele. Eles não tiveram a oportunidade de ter esse conhecimento que hoje nós temos. Muitos fizeram milagres tremendos, muitos operaram sinais e maravilhas, porque o Espírito de Deus operou sobre a vida deles, mas eles não tiveram o conhecimento do Pai. Eles conheciam ainda Deus como Senhor, Deus como Criador, mas não tiveram a oportunidade de conhecer a Deus como Pai. E só através do Filho puderam verdadeiramente habitar a casa do Pai. Hoje nós temos esse privilégio. Hoje, pela presença do Espírito Santo de Deus, por termos entregue a nossa vida ao Senhor Jesus, nós podemos chamar Deus de Pai. Antes Ele era apenas Criador. Hoje nós podemos dizer verdadeiramente aquela oração de Jesus Cristo que diz assim: Pai nosso, estás nos céus. E às vezes nós não aproveitamos as oportunidades, deixamos passar o tempo, caminhando na presença de Deus, tornamos a olhar para trás, a ter saudades do Egito, do tempo que estávamos no mundo. Amados, esse período compreendido entre o plantio e a colheita é um período em que Deus trabalha nos nossos corações e às vezes permite algumas provas, às vezes permite algumas situações adversas. Quantas vezes, amados, nós somos assim influenciados por comentários de outros, tanto do mundo quanto da igreja? Quantas vezes estamos prestes a colher e vem uma palavra de desânimo, uma palavra como um balde de água fria que é lançado sobre a nossa fé, a nossa vida espiritual, e nós acreditamos muito mais no que as pessoas dizem do que naquilo que a palavra de Deus diz a nosso respeito. Às vezes nós ficamos olhando, amados, para vidas que foram derrotadas, ainda que estejam na igreja, porque não perseveraram. Houve um homem a quem Deus ungiu como rei de Israel, seu nome era Saul, e um dia ele teve receio de enfrentar um gigante chamado Golias. Havia um propósito de Deus sobre a vida de Saul,
mas ele não compreendeu os propósitos. Ele não entendeu o que Deus tinha para a vida dele. Ele extrapolou aquilo que Deus havia estabelecido para ele. Saiu fora dos limites estabelecidos, do território estabelecido por Deus para a vida dele. E foi humilhado perante Golias. E Golias saía e dizia assim: qual de vocês do exército de Israel vai me enfrentar? Amado, estava todo o exército reunido, mas ninguém enfrentava Golias. Saul era um guerreiro. Diz a palavra de Deus que Saul era o mais alto de Israel, o mais belo de Israel, o mais forte de Israel. E Deus o escolheu para rei. E aquilo subiu no coração de Saul. Aí um dia foi a esse arraial do exército, também um jovem guerreiro, que já havia sido ungido, mas ainda não havia assumido o trono, chamado Davi. E Davi disse assim: eu vou enfrentar esse gigante, esse incircunciso filisteu. Quem é ele para afrontar o exército de Deus vivo? Você e eu, nós fazemos parte do exército do Deus vivo. Quantos creem nessa porção? Você é soldado do exército de Deus vivo. Você não precisa temer os gigantes. Você não precisa temer as muralhas. Você não precisa temer os obstáculos. Você não pode negar a existência deles. Mas você não precisa temer, sabe por quê? Porque contigo está o maior do que todo aquele que se levanta contra ti. Diz a palavra de Deus no primeiro livro de Samuel, que Davi vestiu a armadura de Saul, mas não pôde caminhar com ela. Quero dizer para você, meu amado e minha amada, jamais vista armaduras de derrotados. Jamais ouça conselhos daqueles que não tiveram uma experiência tremenda com Deus. Jamais se deixe abater pela força das circunstâncias. Ainda que haja um tempo de aparente, entre aspas, aparente esterilidade, não permita que as peninas alterem a sua alegria, te tragam tristeza, te tragam angústia. Porque se você obedeceu essa palavra, se você fez aquilo que compete a você como homem, Deus vai fazer aquilo que compete a Ele como Deus, porque tudo está no controle dEle. E sabe o que vai ser melhor? Sabe o que é mais glorioso? Que se você permanecer, perseverar, continuar crendo naquilo que Deus prometeu, não mudar as suas atitudes em relação a Deus, pelo contrário, fortalecê-las, perseverar nelas. Dentro em breve, já foi dito hoje no louvor, um pouquinho de tempo, e você receberá as porções benditas que Deus tem para a sua vida. Amados, é um pouquinho de tempo. Às vezes para nós dá a impressão que é tão demorada a resposta. Dá a impressão que as promessas não vão se realizar, mas Deus diz assim, através do apóstolo Pedro: Deus não retarda as suas promessas. Nós é que as reputamos por tardias. Mas Deus tem o tempo estabelecido para que ninguém se perca. Amados, bênção, ela jamais vem fora de hora. O que vem fora de hora é maldição. Às vezes travestida de bênção, porque a bênção está no controle das mãos do Deus Todo-Poderoso. E as bênçãos do Senhor, diz a palavra, elas nos enriquecem e não acrescentam dores. Ao propósito de Deus é abençoar a você. Quantos aqui são pais? Levante a mão os que já são pais, levante, olha a Deus, permaneça com a mão levantada. Quantos aqui já estão casados? Levante a mão os que estão casados, glória a Deus. Eu quero dizer, pode abaixar as mãos, quero dizer, amados, a promessa é para a sua vida e para a sua posteridade. Sabe o que significa isso? Mesmo que você ainda não tenha filho, o filho que vai ser gerado já vai nascer abençoado, porque sobre ele vigorarão e permanecerão as promessas inabaláveis, inigualáveis e que jamais podem ser destruídas, feitas pelo Deus Altíssimo. Por isso que Deus diz que nós, diz no Salmo 128, que nós veremos a paz sobre Jerusalém, sobre Israel, e veremos a prosperidade dos filhos dos nossos filhos. Existem porções que Deus preparou para as nossas vidas. Toda semente que você lançar na terra, toda semente de fé, de obediência, de perseverança. Todas as vezes que você deixar de murmurar e crer nas promessas, declarar as promessas. Todas as vezes que você permanecer fiel. Todas as vezes que você não se desviar nem para a direita nem para a esquerda.
Deus confirmará as promessas, mas não só sobre a sua vida. Você tem hoje a oportunidade, hoje que eu digo é nesse tempo presente, você tem a oportunidade de semear sementes que se multiplicarão e não cessarão de serem multiplicadas, até que os teus filhos, os filhos dos teus filhos, os filhos dos filhos dos teus filhos, terceira, quarta, quinta, até a 1000ª geração, se Jesus não voltar antes, serão abençoadas pelo derramar da porção transbordante. Deus quer fazê-lo transbordar a mão direita e a mão esquerda, e a tua posteridade será conhecida em todos os lugares, em todos os povos. E diz a palavra, a tua posteridade possuirá as nações. Das suas atitudes hoje dependem a prosperidade dos vossos filhos, dos vossos netos, bisnetos e assim sucessivamente. Quantos aqui estão dispostos a semear? Quantos estão aqui dispostos a agir, a permanecer firmados? Porque se há o tempo do preparo da terra e do plantio, há o tempo de cuidar da lavoura, há o tempo da colheita, a estação dos frutos. Os frutos, diz a palavra, são produzidos na estação própria. Para alguns, já está chegando o tempo dos frutos. Eu vou repetir porque você não ouviu. Para alguns, já está chegando o tempo dos frutos. Para outros, está próximo, mais do que se imagina, o tempo da estação dos frutos. Receba isso sobre a sua vida. Mas os frutos mais importantes são aqueles que você talvez nem veja, mas a sua descendência verá. Nossos descendentes colherão aquilo que eles não semearam, e os descendentes deles colherão aquilo que eles semearem. Você hoje é um semeador para abençoar a sua família, para abençoar a sua casa. Seja sempre fiel, perseverante, creia, não permita que influências afetem o seu caminhar, internas e externas. Não haja desânimo, não haja frieza, não haja murmuração, não ande segundo o conselho dos ímpios, nem se detenha no caminho dos pecadores, nem se assente na roda dos escarnecedores. Antes tenha o seu prazer na lei do Senhor, e nesta lei medite de dia e de noite. Seja esta palavra para a sua vida, como já foi ministrado hoje, doces ao teu paladar, mais doce do que o mel à tua boca. E seja esta palavra lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho, e tu prosperarás, porque aquele que ama e medita nesta palavra, Deus diz que tudo quanto fizer, prosperará. Se você hoje está disposto, tenha feito, glória a Deus. Ainda não fez, está disposto a fazer, a passar a ser um semeador, a passar a praticar nessas 4 atitudes, crendo nessa palavra de promessa, uma palavra profética sobre a sua vida. Você será um semeador, cujas sementes se multiplicarão através das gerações. Se você está disposto a agir dessa forma, coloque-se em pé na presença de Deus Altíssimo, porque grande será a sua vitória, e sobre a sua vida, receba esta palavra, porque a sua posteridade, não precisa abrir a Bíblia, apenas ouça. Diz assim a palavra de Deus, Isaías 61, versículo 6 em diante, diz assim: receba sobre a sua vida, amados, essa promessa. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis das riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Por vossa dupla vergonha e afronta exultarão pela sua parte, pelo que na sua terra possuirão o dobro, e terão perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e aborreço a iniquidade. Eu lhes darei sua recompensa em verdade, e farei um concerto eterno com eles. E a sua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os conhecerão como semente bendita do Senhor. Você pode glorificar a Deus por essa porção. Receba sobre a sua vida, é do Altíssimo, para aquele que lhe ama. Você é amado, você é amada do Deus Altíssimo. Creia nisso, sabe por quê? Porque você haverá de transbordar a mão direita e a mão esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações.
Fica firmado, não impeças, porque o Senhor estabeleceu, assim será, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém, amados? Ao nome do Senhor, glórias. Ao nome do Senhor, glórias. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Rei da Glória. O amor de Deus Pai Todo-Poderoso, aquele que amou o mundo de tal maneira que entregou o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E as doces e poderosas consolações do Espírito Santo, a comunhão do Espírito Santo, sejam com os amados filhos do Deus Altíssimo, semente bendita do Senhor, desde agora e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Receba essa porção em nome de Jesus.